Bem, pessoal, hoje eu queria conversar sobre insônia. Muitas pessoas vão nos ambulatórios e reclamam, fazem essa queixa para os médicos, né? Ah, me passa um remédio porque eu não tô conseguindo dormir. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso e também quais são os problemas de você acabar precisando de um remédio para dormir. Primeiro, a gente vê que as pessoas que são da roça, né, que trabalham ali no sítio com animais, nunca vai chegar aquele senhorzinho se queixando disso. Por quê? Porque eles têm uma rotina de que chegou às 7 horas da noite, as galinhas estão dormindo, tá tudo escuro e aí eles acabam dormindo cedo também e também acordando muito cedo. A nossa sociedade hoje, ela tá bem doente. Chega à noite, passa das 7 horas, todo mundo acende a luz, é muita informação e você não dá tempo para o seu organismo começar a produzir a melatonina. Tem gente que compra melatonina, por exemplo, e toma 10 horas da noite. Não vai adiantar. O que é melatonina? Não sei se todo mundo sabe, mas a gente tem um hormônio que a nossa pineal faz, que o nosso corpo, ele sabe quando tá claro e quando tá escuro, certo? A nossa via visual, né, nossos olhos, eles mandam uma informação, uma conversinha ali pro hipotálamo e depois ele vai avisar um núcleo que tem lá, ó, tá claro, ó, tá à noite, prepara esse hormônio, prepara aquele hormônio, hormônios que são importantes, que só são liberados à noite, alguns hormônios só são liberados de dia. Por exemplo, o cortisol, para você acordar, pra você dar aquele pouquinho de estresse ali, né? Enfim, tem essas variações hormonais. E a vida que a gente está levando hoje não está permitindo que o nosso cérebro consiga entender que, opa, é noite. É noite porque cada vez mais também a gente não tem um ritmo, muitas vezes, todo dia eu vou acordar a tal horário e dormir a tal horário, às vezes é um dia que dá uma puxadinha, que vai, dorme até mais tarde no final de semana, e aí durante a semana às vezes entra na madrugada, então tudo isso vai desregulando muito. E aí tem a ansiedade é um problema grande para iniciar o sono. Porque a insônia, a gente tem várias categorias. Tem aquelas pessoas que têm dificuldade para iniciar o sono, ou seja, vai começar umas 2, 3 horas da manhã. Tem aquelas pessoas que conseguem iniciar, só que 3 horas da manhã já está desperto, já acorda. E a questão também da ansiedade, aquela pessoa que fica remoendo, pensando nas obrigações do dia seguinte. Isso aí é fundamental para você não conseguir dormir, para você não conseguir iniciar um sono. Não dá pra você deitar na cama e ficar pensando nas coisas que você tem que fazer no dia seguinte. Não, porque amanhã eu tenho que pagar aquela conta, amanhã eu tenho que ver tal pessoa. Não tem como. Se você pensar nesse tipo de coisa, você não vai conseguir deitar e dormir em 10, 20 minutos, que é o ideal. Se você não conseguiu dormir em 10, 20 minutos, levanta, vai fazer alguma outra atividade relaxante. Ler não é uma boa ideia, o pessoal fala isso, mas às vezes faz uma leitura interessante, você fica mais esperto, presta atenção. Algumas pessoas fazem meditação, mas não é pra, por exemplo, não consegui dormir, vou levantar, vou limpar a casa, vou fazer exercício, não, eu vou estudar. Não tem como, você vai despertar mais ainda. E não é a intenção. Você tem que fazer sempre coisas que te acalmem, escutar uma música, alguma coisa que vai fazer você ficar mais tranquilo quando isso acontecer. Tudo isso que eu tava conversando, e algumas coisas que eu vou falar ainda, a gente chama de higiene do sono. Então, por exemplo, chegou uma paciente essa semana se queixando de insônia, que não estava conseguindo dormir. Aí eu pedi licença pro residente, falei, deixa eu fazer algumas perguntas. E comecei a fazer perguntas sobre a higiene do sono. Aí que eu descobri? Tomava uma garrafa de café por dia. Falei, tá, mas depois das 6, toma café depois das 6 horas da tarde? Ué, mas é que eu chego em casa, às vezes minha mãe faz um cafezinho ali no final da tarde e tudo mais. Aí eu falei, tá, então, né, porque se eu tomar café à noite, eu também não vou conseguir dormir. Existem algumas pessoas que tomam um copo de café e deita, mas não é assim que acontece com a maioria das pessoas, principalmente aquelas que têm insônia. Né? Se a pessoa tá lá
toma café à noite, toma tereré, toma as coisas e consegue dormir, tá, tudo bem, é uma pessoa que tem um sono pesado, etc. Agora a gente tá conversando aqui sobre insônia. A pessoa que tem insônia, a pessoa que tem dificuldade pra iniciar um sono, ou que acorda e tudo mais, tem que fazer umas mudanças no hábito de vida mesmo. E a questão é que às vezes passar um remédio é mais fácil. O paciente chega falando que, então, esse médico, eu tive um médico que passou uma receitinha azul e eu também quero. Ou seja, a pessoa às vezes pode sair e falar, nossa, mas o médico não passou nenhum remédio, né? Que consulta é essa? Porque é meio complicado, porque a questão da higiene do sono é uma coisa que é responsabilidade do paciente. Então, assim, não é culpa dele, porque às vezes ele faz isso por falta de informação. Só que a melhora para isso depende dele, entende? Por exemplo, algumas coisas, eu falei do café. Por quê? Vamos lá, vamos explicar, né? O café ele tem uma meia-vida de 6 horas. Então, o que é o ideal? É tomar de manhã no começo da tarde. Depois disso, não. Depois disso, não. Por quê? A meia-vida, então, são de 6 horas. O que é meia-vida? É o tempo que a substância tem para metade dela ser eliminada, ser metabolizada, sair do organismo, certo? Então, faz de conta. Vamos pôr aqui um exemplo. 100 ml de café, eu tomei 6 horas da tarde. Então, eu tenho uma meia-vida de 6 horas. À meia-noite, esses 100 ml virou 50 ml. Ou seja, você ainda vai estar com cafeína quando tentar dormir. Não vai resolver. A cafeína, ela entra no lugar da adenosina, que é importante para ajudar essa resposta de se sentir mais sonolento, né? Eu, por exemplo, se eu não tomar um cafezinho de manhã, pelo menos um pouco, a adenosina tá ali no talo, assim, né? Dá uma quebradinha nela, toma um cafezinho, mas tem que ser de manhã ou no máximo no começo da tarde. Não pode tomar depois das 3 horas, tá? Ninguém pode? Não, quem tem insônia é obrigação tomar tereré também, porque tereré tem cafeína, chamate. Que mais? Comer doce à noite. Não é pra comer doce à noite, porque também atrapalha. Fazer exercício depois das 6, qual que é o melhor horário para fazer exercício? No máximo até quando está escurecendo. Mas a partir do momento que é à noite já atrapalha. Então a gente tem uma sociedade também que as pessoas estão fazendo que horas de academia? À noite, 9 horas da noite. Muitas vezes 10 horas da noite a academia tem essa opção para ficar aberta até 10 horas da noite, até meia-noite tem academias, né? Ou seja, a pessoa vai chegar e ela não vai conseguir dormir. Agora, assim, uma outra coisa que ajuda muito com a insônia é exercício físico. Isso não tenha dúvida, sabe? E isso é uma coisa muito complicada, eu sei que é muito difícil para algumas pessoas tentarem achar uma brechinha na rotina, mas é fundamental. Mas lembre-se, não é para fazer a academia 3 horas antes de dormir. A academia, ela vai sim, né? Vai ter que ter uma função ali do sistema simpático, vai ter que jogar um pouquinho de adrenalina para dar conta do exercício. Então, isso não ajuda você a dormir, certo? Agora, você fazer uma atividade física, seja no começo da manhã, à tarde, no final da tarde, que é o ideal, né? Bom, isso vai te ajudar, porque o que acontece, a gente tem trabalhos hoje que são cada vez menos manuais. Por exemplo, tudo bem, eu canso a minha cabeça muito porque eu leio o dia todo, tenho que ficar ligado aos 220, né? Agora, e meu corpo? Será que ele cansou com a minha cabeça? Porque o que acontece? A pessoa deita, ela está exausta. Deitou, não consegue estudar mais, está cansada, não, chega, vou dormir. Não consegue dormir. Seu corpo ele tá cheio de energia ainda. Então, é fundamental para as pessoas que têm insônia também ter de exercício físico, porque isso vai ajudar ela depois a conseguir dormir melhor. Por que passar os famosos benzodiazepínicos é uma péssima escolha? Bom, primeiro, é parecido, vou dar aqui para vocês conseguirem entender o que o benzodiazepínico faz. Ele vai estimular o GABA. Quem estimula GABA também é cerveja, bebida alcoólica. Então, existe aquilo, a pessoa bebe muito e aí até apaga, né? Não dorme, apaga. Por quê? Ela bebeu tanto, estimulou tanto o GABA ali que ela apagou, mas acordou no dia seguinte, né?
parece que não descansou, parece que passou um trator em cima, acorda meio mal também por outras coisas que a gente pode conversar, fazer um outro vídeo sobre ressaca e tal. Enfim, o que o benzodiazepínico faz? Ele vai fazer você entrar no estado de sono, mas que vai passar por N1, N2, não vai entrar em N3 e REM. O que é N1, N2, N3 e REM? São fases do sono, que a gente também vai conversar num outro vídeo à parte, né? Tem bastante coisa pra gente falar sobre sono, sobre os distúrbios do sono, aquelas pessoas, né, que às vezes batem na esposa ou no marido enquanto estão dormindo. Enfim, tem bastante coisa pra falar, mas o benzodiazepínico, ele não deixa você chegar, então, no sono N3 e REM. Cara, eu acho tão absurdo passar com um avião em cima da sua cabeça, com... Tipo, é legal porque, né, que é uma região que tem um hospital ali perto e fica passando esse elemento voando e fica meia hora voando no mesmo lugar, sabe? Nossa, cara, tem... Por que é importante o sono REM? Porque é importante o N3? Consolidação de memória, para você ter um aprendizado adequado. Ou seja, pessoas que já têm estudos que mostram a relação entre o uso crônico de benzodiazepínico e demência. Você vai ter pessoas que não vão conseguir ter um sono eficaz, um sono reparador, ou seja, a pessoa acorda no dia seguinte e não teve a sensação que realmente descansou. Então é problemático, vicia, por exemplo, vicia e tem relação com dose. Sempre é o último dia, né? Sempre é o último dia. Eu não vejo a hora de ser o último dia. Não quero nunca ir nesse negócio que você está oferecendo. Ou seja, a pessoa tomava lá 5 gotinhas, depois começa a tomar 10, depois começa a tomar 20. Vai criando uma dependência, né? A gente sempre vai ter algum problema também em casa, né? No trabalho. Sempre vai ter isso. A gente ficar sempre dependendo de um remédio para ajudar a gente a dormir. Isso é muito complicado, justamente porque esses remédios, eles não são mágicos. Eles podem me ajudar de um lado, mas atrapalhar de outro. É como eu falei, a questão de você atrapalhar a arquitetura do seu sono, de como vai funcionar enquanto você está dormindo, isso é extremamente prejudicial, tá bom? Cama. As pessoas têm mania, então, de ficar com o celular, né? Vai pra cama e fica lá com o celular até dar sono. Não vai rolar, entendeu? Isso tá errado. Porque pra eu dormir, eu preciso de escuro. E escuro absoluto. Não é pra deixar a janela aberta, a porta aberta, é escuridão. Escuridão. E pra cama, não é pra levar o celular, pra ficar com aquela luz na sua cara, respondendo mensagem. O seu cérebro não tem que associar a cama à leitura de um livro, não tem que associar a cama a responder mensagem. O seu cérebro tem que associar a cama ao quê? Ou a cama serve para dormir ou para fazer sexo, mais nada. Cama é para isso. A temperatura ela precisa estar adequada, né? Nem muito frio, nem muito calor. Barulho. Bom, pessoal, esse assunto ele é muito interessante. Qualquer dúvida que vocês tiverem pode mandar. A higiene do sono, então, é algo que todo mundo tem que se responsabilizar um pouco aí, procurar ver aonde está errando, né? Antes de eu ler um pouquinho, conhecer mais sobre a higiene do sono, eu também fazia muita coisa errada. Muita gente, eu acho que já ajudou a esse problema da insônia, mesmo sem querer. A maior parte das responsáveis pela insônia é a gente mesmo. Enfim, a gente vai conversando, espalhando conhecimento, porque é importante que todo mundo tenha informação sobre isso, é importante divulgar conhecimento científico, é extremamente importante que a sociedade entenda também os riscos, benefícios de alguns remédios, né, que não é o remédio milagroso, os benzos, por exemplo. Curtam, por favor. Não esqueçam de ativar o sininho. Ativar o sininho é importante para vocês conseguirem saber quando eu lanço novos vídeos. E se inscrevam, tá certo? Muito obrigada.